¿Quiénes son los zapatistas? Gente de abajo, gente común. Hombres y mujeres rebeldes, niños soñadores y abuelos insumisos. Pueblos indígenas mayas que hace 20 años nos despertaron con el grito digno de ya basta. ¿Ya basta de qué? Ya basta de violencia, de muertes, de explotación, despojo, humillación, desprecio y represión a los pueblos indígenas, a las mujeres, a la naturaleza. ¿Qué le piden al gobierno? A ver. Nada, no le pide nada al gobierno. Cuando se levantaron en 1994, hicieron públicas 11 demandas. Dialogaron con el gobierno y firmaron acuerdos que nunca se cumplieron. Ante esta traición, los zapatistas decidieron ir a sus territorios a construir su autonomía desde abajo, y el gobierno respondió con guerra. ¿Qué han hecho estos 20 años? Organizarse. Han creado un otro mundo, que gente de todas partes experimentamos en la escuelita. Ese mundo libre en que no hay explotación, ni opresión, ni violencia, ni más jerarquía que la de servir. Ese otro mundo con juntas de buen gobierno, escuelas, clínicas y hospitales autónomos, con resistencia económica y trabajos colectivos, que nos demuestra que es posible vivir de otra manera y que lo están construyendo con las manos y el corazón organizados, a pesar del hostigamiento permanente y los ataques del gobierno y sus paramilitares. Pero en los medios solo hablan de la guerra contra el narco, no contra los zapatistas. Es la misma guerra, una guerra desde arriba contra todos, una guerra de desgaste integral que afecta a los pueblos indígenas desde hace más de 500 años y que si miramos bien está pasando en todos lados. Los medios están comprados por los mismos que están haciendo la guerra, los dueños del capital. Por eso también tenemos nuestros medios y nuestra comunicación comunitaria para estar informados con la verdad. ¿Por qué el gobierno quiere acabar con ellos? Quiere conquistar su territorio, porque aparte de estar lleno de petróleo y uranio, está lleno de indígenas. Y los indígenas, además de no hablar español, no quieren tarjetas de crédito y se dedican a sembrar. No son consumidores ni son productores, sobran. Y todo lo que sobra es eliminable. Pero no se quieren ir y no quieren dejar de ser indígenas. Su lucha es porque los reconozcan como pueblos indios, que reconozcan que tienen el derecho de existir sin convertirse en otros. ¿Por qué no responden con las armas si son un ejército? No hay que confundir el EZLN con las bases de apoyo zapatistas, que son la gente de los pueblos organizados. El EZLN dice: nos hicimos soldados para que no haya más soldados, y se están haciendo cada vez más invisibles, dejando a las bases de apoyo zapatistas mandar obedeciendo. ¿Y por qué se cubren con el pasamontañas? Ellos y ellas dicen: tuvimos que cubrir el rostro para poder ser vistos. El pasamontañas es un símbolo de resistencia. Detrás de ese pasamontañas está mi rostro y también el tuyo. ¿Y las mujeres qué onda? Participan en todas las áreas de su organización, como está escrito en la Ley Revolucionaria de las Mujeres. ¿Y por qué Marcos? ¿Un líder mestizo? Marcos es vocero al igual que Moisés. No hay líderes en los y las zapatistas. Quienes están haciendo la construcción de autonomía son mujeres y hombres comunes, rebeldes, insumisos, organizados. ¿Y cuántos son? Un chingo. ¿Dónde están? Por todas partes. El dolor y la rabia se extienden hoy por el mundo entero. Brota el zapatismo por todas partes en iniciativas pacíficas. Minha tortura foi choque elétrico, soco no peito, telefone e torturas psicológicas, né? Porque meus filhos estavam na mão deles e ameaçavam desaparecer com eles. Eu pensei mesmo em não recuperar meus filhos. Sempre pensei. Ai, desculpa. Torturas e ameaças que Dona Hilda jamais vai esquecer. Ela foi presa por causa do marido, que era militante político na época da ditadura. Virgílio Gomes da Silva foi assassinado aos 36 anos durante a Operação Bandeirantes. A morte só foi confirmada em 2004, mais de 30 anos depois. E até hoje, o corpo dele está desaparecido.
Dizem que ele está enterrado na Vila Formosa. Mas a gente está atrás disso daí para ver se ele está lá mesmo. Mas a gente nem vai saber, porque já há tantos anos. O desespero de Dona Hilda é também o de muitas famílias que sofrem sem notícias de parentes que desapareceram durante o regime militar. É o caso de Laura, que perdeu os 3 irmãos na guerrilha do Araguaia. A minha família foi dizimada, porque 60% foi morta pela ditadura militar. Jaime, Lúcio e Maria Lúcia Petit desapareceram na mesma época. Segundo Laura, os 3 foram assassinados por militares. Já se passaram 3 décadas, mas apenas o corpo de Maria Lúcia foi identificado. O corpo da Maria Lúcia foi o único que foi exumado num cemitério em Xambioá e identificado em 1996, 24 anos depois da sua morte. Neste cemitério foram encontradas 2 ossadas, foram trazidas para a Unicamp em 1991. A descoberta da vala clandestina no cemitério de Perus, em São Paulo, reacendeu a esperança de muitas famílias que ainda esperam por respostas. Ao todo, mais de 1.000 ossadas foram encontradas e levadas para laboratórios de universidades em São Paulo e Minas Gerais. Apesar da insistência dos parentes, o trabalho de identificação nunca foi concluído. Sempre que precisava avançar em exames de DNA ou então em exames dos próprios ossos para melhorar a qualidade da informação e tentar fazer uma identificação resolutiva, efetiva, isso não era feito pela equipe do Instituto Médico Legal e da Polícia Científica de São Paulo. O presidente da Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos, criada pelo governo para ajudar a esclarecer os fatos ainda obscuros daquele período, tenta justificar a demora. Os aspectos são complexos, porque eles não envolvem pura e simplesmente um exame de DNA, eles envolvem a localização, o exame da ossada para saber se é de homem, de mulher, de negro, de branco, etc. Então, é uma questão técnica bem complexa. Evidentemente, para isso, você precisa de verba disponibilizada para tanto. O governo nunca se interessou, nunca aparelhou, essa comissão não tem orçamento próprio, essa comissão não tem sequer um funcionário, um secretário executivo que possa fazer esses trabalhos. Diante da falta de providências, o Ministério Público levou o caso à Justiça. O juiz deu um prazo de 6 meses para que a União e o governo de São Paulo analisem todas as ossadas. Para garantir que o trabalho seja mesmo concluído, um laboratório especializado em exames de DNA deve ser contratado. A decisão também obriga o governo a reestruturar a Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos. A mim, me parece que o Ministério Público tem razão quando identificou como princípio básico da dignidade a identificação desses ossos, desses corpos, para que as famílias possam fazer um sepultamento digno, mediante ofícios religiosos, e encerrar uma página da história brasileira, uma página constrangedora da história brasileira. 25 anos depois do fim do regime militar, o Brasil ainda tem cerca de 140 desaparecidos políticos. A falta de respostas gera angústia e sofrimento para as famílias. São pessoas como Hilda e Laura que até hoje buscam a verdade. A gente não sabe onde ele está. Se a gente quer levar uma flor, quer levar queimar uma vela para ele, não sabe onde ele está enterrado, né? É um luto eterno, que a gente nunca concretiza, a gente fica sempre com a esperança que ele esteja vivo e fica imaginando como, inclusive, o que causa mais dor aos familiares é não saber o que aconteceu, e ainda mais que a gente sabendo que foi um desaparecimento forçado causado pelo Estado, por uma violência exercida pelo Estado, que devia proteger os seus cidadãos.